E aí no primeiro vídeo que eu fiz para vocês, eu compartilhei visões, né, da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, trouxe esse nutriente, né, da alquimia sexual taoísta, também, né, como grande manancial, essas três fontes, assim, como guiança de travessia saudável nessa estação de outono. Vou falar também no próximo vídeo sobre a relação dessa estação de outono com o período pré-menstrual e alguns cuidados importantes para ter durante o período pré-menstrual, que simboliza essa grande estação de outono. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre, aprofundar um pouquinho com vocês a respeito de órgão e víscera que são, que pedem mais cuidado nessa estação de outono, né? Então, na natureza, esse outono, ele é um momento em que a vida começa a se recolher, as folhas começam a cair, os ciclos se encerram e a Terra começa o seu processo de refinamento de energia, né? É uma energia que se aproxima dessa qualidade mais yin, que vai se acender muito mais latente lá no inverno, mas no outono ela está se preparando para esse grande momento invernal, que também tem uma referência aí simbólica bem direta com a menstruação, tá? Então, esses dois órgãos que eu citei, do pulmão e do intestino grosso, eles são órgãos, órgão e víscera que precisam de cuidados, né? Porque vão ser mais exigidos nessa estação, né? Então, o elemento metal é o elemento que guarnece essa estação solar do outono, e vou trazer aqui de novo algumas mensagens que eu trouxe no primeiro vídeo para vocês lembrarem e firmarem aí no coração de vocês, né? Então, elemento metal guarnece a estação do outono. E aí a gente vai ter pulmões e intestino grosso. Então, a gente está falando de alguns símbolos importantes, que a gente pode dançar, que a gente pode se conectar no dia a dia, que a gente pode se conectar com as nossas práticas pessoais também, que é a respiração, a purificação, os limites e a capacidade de soltar. A gente tem esses 4 símbolos. Respiração. Então, gente, foca, nutra e cultive a sua relação com a sua respiração, tá? Então, essa estação convida você exatamente a isso, a respirar mais, abrir espaço para que yin e yang estejam em harmonia. Então, quando a gente inspira e expira com consciência, e começando lá no nosso ventre, né, onde a gente fez aquela respiração que abre as costelas, que fecha as costelas, né, que tipo vão trazendo a nossa relação para sentir mesmo o nosso ventre inflando e se contraindo, e essa energia ela vai do ventre, coração e cabeça, cabeça, coração e ventre, tem uma onda, né? E isso é muito importante para a nossa saúde, né, sexual, nossa saúde ginecológica, porque a gente está falando de circulação de energia na pelvis, né, que acomoda tanta coisa dentro dessa pelvis. Então, pelvis, perna, pés, né, pelvis, vísceras, pelvis, órgãos. Então, a gente está falando de uma estrutura pélvica, essa cabaça aí que tá sustentando, né, a gente, que traz tanta história, né, já só de ficar assim cocorada, pés no chão, de dançar mais no chão, a gente já tá se conectando muito mais com essa consciência pélvica, por isso que vocês têm bastante práticas restaurativas e horizontalizadas, às vezes não são só regenerativas, elas são mais ativas para trazer mais energia, mas vocês vão perceber que dentro do lábio bastante desse chão e dessa horizontalidade vai ser compartilhado com vocês. E essa horizontalidade, ela amplifica a nossa capacidade respiratória, porque o corpo, ele relaxa muito quando ele deita no chão. Então, quando a gente deita na terra, deita no chão, a gente está colocando os nossos ossos, a gente está sentindo a gravidade de outra forma. É diferente sentir a gravidade com a cabeça verticalizada e a cabeça horizontalizada, o peso dos ossos no chão. Ela já traz, por ser um elemento feminino, ela já traz uma pacificação. A gente tem a tendência a gemer, fazer, nossa, que delícia deitar no chão.
É igual aquela sensação, pra quem não deita muito no chão, não sabe muito o que eu tô falando, falar, eu lembro, mas não sei se eu sinto tanto tudo isso não. É aquele dia que você volta, tipo assim, cansada, depois de fazer altas coisas gostosas, trabalhar, e você deita na cama, horizontalidade. Deitou no sofá, horizontalidade. Deitou no chão, se jogou no chão depois de uma corrida gostosa no parque, sei lá, horizontalidade. Então essa respiração ela já começa a se amplificar e isso é uma forma de nutrir profundamente os seus pulmões, né? Criar hábito de respirar com consciência durante o seu dia, né? O encurtamento da respiração, a respiração que não acessa o baixo ventre, que fica aqui, ó. Ela não leva para a região pélvica. E isso vai impactar diretamente também no seu período menstrual. Você vai sentir talvez muito mais contrações uterinas, a contração, né, que são etapas diferentes da contração. Começa a vir o desenvolvimento da cólica, porque cólica e contração são coisas distintas. Muitas mulheres falam, tô tendo cólica, mas elas estão tendo contrações. E mulheres que estão tendo contrações dizem que estão tendo cólicas, enfim. E é muito importante a gente saber distinguir o que é a cólica da contração, que é um espasmo, a contração da pelvis, né, do útero, né? Então eles estão conectados aí, pelvis, útero, estão conectados por uma fonte muito forte de nervos, né, de uma rede mesmo que sustenta, que passa informação, né, do sistema nervoso central, que espalha, são 10.000 terminações nervosas só na ponta da clitóris, então, né, tá ligado aí. E aí, esse nem é o assunto muito dessa aula, mas já tá conectado aqui, mas eu posso aprofundá-las depois com vocês. Depois vocês me trazem um feedback sobre esse tema, que eu posso abrir uma aula para vocês sobre esse tema. Mas, enfim, o espasmo ele é um movimento uterino natural de um descamamento do endométrio. Então, a gente está parindo, literalmente, o nosso sangue, assim, a gente está se parindo. E o útero ele faz um movimento muito lindo, ondulatório, que começa lá embaixo, ele sobe e ele desce. É um movimento de tô vivo e tem algo acontecendo aqui dentro. E normalmente, por falta de presença, né, de consciência corporal, por não acessar essa consciência corporal já de longo tempo, exercício físico, respiração, né, como eu tô falando sobre ela, a tendência é a mulher travar essa contração. Isso durante uma vida inteira, às vezes durante um período menstrual específico, que ela pode chegar a ter cólicas. Outros desdobramentos têm a ver com isso também, na saúde, né, desse útero, mas eu tô falando especificamente da contração e da cólica nesse primeiro nível, digamos assim. Então o que acontece é que rola um bloqueio do fluxo da energia vital nesse órgão que deveria fazer esse movimento de forma super tranquila, porque depois ele para. Tem um momento que ele faz isso, no pré-menstrual principalmente, se o útero tá ali dançando, ele vai começar a se mostrar, ele vai ficando mais, né, vivo, você vai sentindo mais o seu útero no seu ventre, vai rolando uma conexão, inchaço mamário, sensibilidade nos mamilos, a gente consegue sentir assim, eu consigo sentir os meus lábios externos mais inchado, sentindo a energia, sabe, correndo, como se os bulbos estivessem bem dilatados da clitóris, estivesse tudo assim, crescendo, né, pra rolar um deságue. E aí é muito importante o processo de uma respiração consciente, porque você vai fazer essa energia circular, talvez você faça uma pausa a hora que chega esse momento de contração, porque se você vai ficando bloqueando, e de novo, a vida inteira bloqueando, às vezes endometriose, cistos, dores pélvicas, dores na relação sexual, né? Por isso que eu tô falando que eu vou fazer um vídeo sobre isso mais especificamente, mas guardem esse nível básico com vocês a respeito desse tema, tá? Como que a respiração vai influenciar diretamente na sua saúde menstrual também, na sua saúde sexual, porque mais energia vai circular ali, né? Então essa contração, como eu falo, ela vem como essa grande onda que atravessa o corpo e que aqui dentro desse caminho eu vou estar compartilhando com vocês sobre como manter esse caminho cada vez mais saudável e durante esses próximos 3 meses é o que a gente vai trabalhar aqui no ciclo do Lab Online. Então, falei aí desse primeiro símbolo sobre a respiração, fui longe com ele, mas que bom, é isso mesmo, que sejam longas respirações profundas.
O segundo símbolo é de purificação. Então é um símbolo que a gente... E tudo isso a gente pode trazer para nossa dança, tá? Então, dança que tem uma respiração mais ampla, mais lenta e mais profunda, porque vocês vão estar praticando e eu espero que para além dos nossos encontros online, que isso seja um caminho, um estilo de vida para vocês. E o segundo símbolo entra como a purificação, que também pode ser expressa através dos seus movimentos. Como que é corpografar a purificação, né? Porque é uma estação que vai falar sobre purificação, né? Eu falei lá do intestino grosso. A gente está falando de uma víscera que ajuda a eliminação dos resíduos, né? Do que já não é necessário. Tudo que foi substância e coisa maravilhosa, o corpo já pegou e vai fazer uma eliminação natural do que não precisa mais. E nós, às vezes, a gente se... né? Por conta de todas essas estruturas psíquicas, né? E sociais, em relação à colonização, patriarcado e capitalização, também fazem muitas vezes a gente ficar questionando demais sobre a palavra purificação, sobre o deixar ir, sobre esvaziar, sobre abrir espaço, sabe? A cultura, principalmente colonizadora, ela criou um arquétipo de uma mulher virgem, redentora, sei lá, pura, né? Pura. Nesse lugar da pureza, de um lugar que não é humano, né? E não aceita a própria eliminação, né? Não aceita a poda, não aceita a faca, não aceita o sangue, não aceita as vísceras, não aceita, né? Ela fecha. E aí o nosso intestino também pode ser, intestino grosso, principalmente aí um grande denunciador do quanto você carrega de dificuldade de deixar ir as coisas. Então a gente está falando de constipação, por exemplo. Então a constipação é o momento em que a gente seca por dentro, nosso organismo está seco, a gente está comendo errado, então a gente já não está se relacionando com o nosso corpo de uma forma inteligente, de uma forma sensível, com escuta, né? E aí o corpo começa realmente a denunciar, o intestino começa a ficar preso, você fica com dificuldade de expressar as suas emoções. Eu vou entrar nessa parte mais emocional também, do que o intestino grosso simboliza. Então o corpo não consegue se purificar, deixar ir para você é um lugar de culpa, de pesar. Ai meu Deus, mas eu falei não para essa pessoa, mas eu deixei tal trabalho, tal situação. E aí fica pegada naquela história, não aceita, né? Não banca as próprias escolhas. Isso é forte, porque a alquimia precisa passar pelo estágio da purificação, né? Então o processo alquímico, né, dos alquimistas passou primeiro dentro de laboratórios e tubos de ensaio, substâncias e caldeirões, para depois chegar isso no corpo e falar, gente, essa alquimia que a gente está fazendo aqui no laboratório é a mesma coisa que acontece na alma humana. Vocês vão ver Jung falar disso, Paracelso, Hermes Trismegisto, e a sexualidade taoísta também vai falar muito disso já a nível de corpo. Assim também como a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda. Todos são processos alquímicos e aqui vocês estão se desbundando disso. Então, segundo símbolo, purificação. Então, é importante destinar para o corpo esse estágio de purificação, que vai entrar na alimentação, que vai entrar nas suas novas escolhas que você vai fazer nesse outono. Então, nos próximos 3 meses, o que você precisa eliminar, quais são as coisas, os excessos que você precisa tirar da sua agenda, entendeu? Menos estímulos e mais profundidade. Então, ao invés de você ficar fazendo 1000 cursos, 1000 práticas de corpo, foca, fica boa nisso, refina essa relação e entende isso como um processo também de purificação na sua vida, né? Então a alimentação vai entrar aí também e os movimentos da dança também vão ser movimentos que vão auxiliar esse intestino, né, delgado, grosso, ventre a se mover, a se mobilizar para ajudar nesse processo de purificação, que também tá lá no nosso processo digestivo e no nosso processo menstrual. Tá? Então, a menstruação também é um processo de purificação. Passar por isso é purificar, é melhorar a qualidade vital também do seu sangue e da sua menstruação, da sua ovulação e da sua sexualidade. O terceiro símbolo é o símbolo dos limites. Então, os limites são outros, é um símbolo que vem junto, né, com o outono, muito lindo, inclusive, e um tema muito polêmico. Porque, novamente, olhando para o corpo no viés biopsíquico-social, o método Corpo Casa Madalena tem essa estrutura.
Limites também vem dessa estrutura de uma mulher que não estabelece limites, que ela diz sim para tudo, todo e amém, Ave Maria. E reza um terço no final. Em silêncio, em jejum, de praticamente nem sinta seu corpo. Então, assim, limites é algo importantíssimo na nossa vida, né? O limite, ele faz parte da própria natureza, afinal. Então, limite é fronteira, limite é onde começa uma árvore termina uma árvore e começa outra árvore, onde começa uma pedra e termina outra pedra, onde tem um oceano e um continente, né? A gente vê limite, o corpo também, né? Tudo tem esse limite. E aí, a gente olhando para esse viés social em relação aos limites, que dessa mulher que diz sim para tudo, o corpo vai chegando na exaustão, porque tudo que não tem borda transborda, né? E é uma delícia transbordar, mas tá entendendo que um transbordamento excessivo também inunda, causa desastres, né? Então, que isso às vezes são necessários, né? A natureza tem uma organização aí que a gente, para tentar entender, vai entrar muito no espaço filosófico, não é esse o caminho agora, embora estejamos dentro desse pilar filosófico sobre o tempo, sobre o corpo, sobre a vida, sobre a natureza. Mais um ponto para entrar, né, para a gente refletir e conversar. Mas esse limite, ele organiza, ele acomoda uma harmonia de elementos, né? Terra, fogo, água, ar e éter. A gente está falando também de uma relação que é onde um começa e outro termina. Existe um centramento na palavra limite, para mim também, sabe? Então, uma mulher que sabe colocar limites na sua agenda de trabalho, na sua sexualidade, nos seus relacionamentos interpessoais, na relação com o uso de Instagram, de celular, de redes sociais, o limite do quanto ela come, o que ela come, momentos, limite, gente, limites. E limites é um não, né? Limite é uma expressão também que o corpo traz, bem bonita pra gente integrar na nossa dança. Então, como que o seu corpo ele pode expressar esse limite através dos gestos, sabe? Limites, fronteiras, cada vez mais corpografados, esses limites são também manifestados em palavras. Não, não quero, tiro isso, né? Então, esse é um símbolo bem importante que vai ser trabalhado aí nesses próximos 3 meses. E o último é a nossa capacidade de soltar, eliminar, deixar ir, né? Eu falei disso na purificação. Então, movimentos que vão ajudar a gente a soltar, soltar, tá? Intestino grosso é a grande referência aí nossa, né, simbólica, na nossa imagem, mas também no nosso corpo, como essa grande fonte de sabedoria sobre o soltar, sobre o deixar ir. Então presta atenção, a gente está falando de um corpo mulher que abre o seu processo respiratório, abre a sua capacidade de sentir e receber a vida, a energia sexual, ampliar o prazer, espalhando isso para o corpo inteiro. Falei da purificação, então uma mulher que se abre para receber processos de limpeza, de purga, de purificar, de deixar fluir, né? Uma mulher que começa a estabelecer limites, né? De forma saudável, conectada e aliada com o seu próprio corpo, né? Com as suas fronteiras, pele, energia sexual, vontade, desejo, tesão, tempo, né? E também uma mulher que aprende a soltar, deixar ir o que tem que ir, que não fica mais contida. Então, gente, olha que interessante. Se a gente vai corporificar esse corpo no avesso disso, uma mulher com a respiração curta, que fica segurando as coisas só pra ela, entrando dentro, sem limite, olha que forte esse símbolo. Que profundo é a gente já se visualizar nessa situação, ou tá se visualizando nessa situação, e compreender que existe um caminho que regenera e que oferece saúde para esse corpo, né? Trazendo esse antídoto mesmo para a vitalidade, a saúde, o bem viver, tocar esse corpo.
E o seu corpo está sendo tocado porque você tomou a decisão de estar aqui nesse lab maravilhoso e aprofundar o seu caminho com a sua alquimia interna e sexual. Então, outono ele vem trazendo essa sabedoria muito profunda de que tudo o que quer continuar vivo precisa aprender a soltar. E uma nova mulher está aí nascendo e vai continuar nascendo nos próximos encontros. Então, mulheres, no nosso próximo encontro, nos nossos próximos encontros ao longo desses 3 meses, eu vou convidar bastante vocês a estarem lembrando, né, dessa relação tão bonita entre pulmões e intestino grosso, né, esse par que governa o movimento de troca do corpo. Então, enquanto o pulmão recebe, o intestino grosso elimina, né, então um entra e outro sai, um entra e outro sai, um yin, um yang, um feminino e um masculino. Então, receber a vida e soltar o que não serve mais vai ser a grande alquimia do desapego que a gente vai fazer nesses próximos 3 meses, e muitas surpresas e delícias vêm por aí junto com esses próximos ciclos de vídeos ao longo desse outono. E então vou trazer para vocês algumas anotações importantes para quem quiser. Intestino grosso, então, é responsável pela eliminação física do seu corpo. E quando ele não funciona bem, ele vai acumular toxina, ele vai acumular inflamação, ele vai acumular excesso de hormônios que deveriam ser eliminados, tá? Então, toxina, inflamação e excesso de hormônio também vai refletir profundamente no seu ciclo menstrual, na sua menstruação, na sua ovulação. Então, a gente vai falar sobre toxina, inflamação e hormônios, e excesso de hormônios, também a partir dos movimentos que a gente está fazendo, também a partir no uso de fitoterápicos, né, de ervas e plantas medicinais da nossa hortinha, para os ciclos femininos. Também estamos falando do nosso sono, então dos movimentos que a gente está cultivando aqui no nosso lab também, para ajudar realmente o corpo a tirar esse acúmulo de toxinas, de inflamação e de excesso de hormônios que deveriam ser eliminados, tá? Então a gente vai cuidar bastante, eu vou estar lembrando vocês nesses 3 meses, a cuidar bastante do seu intestino. Então, junto, além do lab, é importante que você faça a sua parte, tá? Então, é importante ter uma boa saúde na alimentação, uma saúde digestiva que esteja ok, que você olhe o seu cocô e você veja saúde no seu cocô, tá? O equilíbrio hormonal também é muito importante, então é legal para as mulheres que fazem tempo, que não fazem um check-up, exame hormonal. Vai fazer uma consulta, é legal vocês verem e cuidarem da saúde de vocês, tá bom? Redução, né, dos inchaços abdominais também vão acontecer junto com essas práticas. Então, como a gente está trabalhando bastante movimento uterino, junto, né, do lab, é importante que você também perceba que a sua alimentação, que o impacto das práticas, né, que o impacto do sono, ele vai também trazer uma redução desse inchaço abdominal, né? Isso vai tocar a alimentação. E, gente, para quem precisa de um cuidado mais específico com isso, né, na parte de alimentação, na parte da ginecologia natural, também pode me procurar para a gente fazer um atendimento individual, tá bom? Então, esses são os cuidados que você precisa cuidar, né? O check-up, cuidar da sua saúde digestiva, da sua alimentação, prestar atenção nesse inchaço abdominal, né? Se tá tendo muito inchaço, a gente precisa trazer mais leveza, mais massagens para o ventre, para o intestino, para a região dos ovários também, né? Vou fazer um vídeo só sobre a massagem ovariana para vocês terem ela registrada. Movimentos que auxiliem também, né, esse intestino a funcionar com sagacidade. Então, naturalmente, vocês vão ser chamadas nessa estação a reduzir, por exemplo, muito profundamente o uso de glúten, de trigo, né? Porque é uma estação que ela vai demandar mais do intestino. Então, quanto menos toxicidade você jogar no seu intestino, melhor. E o trigo, o glúten, ele é bem forte. Não tô falando pra você tirar completamente, mas se você tirar uma vez e for isso gigante pra você, ok, se você conseguir tirar 2, 3 ou ao longo
né, dos meses aí, estabelecer uma relação com o glúten cada vez mais saudável é melhor. Isso vai impactar. A mesma coisa com açúcar, com fritura e por aí vai. Isso já no ano inteiro, né, gente? Mas assim, no outono você precisa pegar com mais força aí para poder ajudar também o seu corpo a ter essa leveza no seu ventre. E quando eu falo ventre, não tô falando só de útero, intestino tá ali, só que ele tá colado muito perto do útero. Então isso também vai impactar diretamente na sua saúde menstrual. Muitas mulheres sentem inchaço nessa região do ventre já por conta do intestino inflamado, e aí isso também vai refletir na menstruação e no processo que eu falei que era a cólica, né, que é diferente da contração, que é esse útero espástico que contrai muito rápido, que aprendeu a reter, a segurar e não a eliminar, e que está hiperinflamado, que está distante, muito distante de si. Então a mulher precisa passar por um estágio de purga antes dela começar a ativar a sua energia sexual mais propriamente dita. Então, a gente está chegando no final desse vídeo e eu trago essa chave de sabedoria para vocês realmente lembrarem que o corpo de vocês é um sistema completamente integrado. Então, quando a gente respira com profundidade, né, a gente sente o nosso diafragma descer, os nossos órgãos do ventre recebendo uma massagem natural, essa energia se espalha um bem-estar por corpo, porque se tem uma parte que está dolorida, inflamada, colapsada, com dor, com formigamento, e a gente não está tendo escuta, cuidado, espaço, tempo, movimento para isso circular, aquilo vai impactar no nosso corpo inteiro. Às vezes a gente bate o dedinho do pé, toca o dedinho do pé na porta e aquilo impacta em toda a estrutura de equilíbrio do nosso corpo inteiro. Então imagina falar sobre órgãos e vísceras que são tão importantes na nossa saúde, né, menstrual, sexual, na nossa saúde integral. Então, tudo isso que vocês vão desenvolver nesses próximos 3 meses, esse vídeo é para facilitar a prática de vocês, para que isso traga mais vitalidade sexual na vida de vocês, uma presença bem integrada, bem enraizada no corpo, uma profunda relação de respeito e de escuta com o ciclo feminino, com as estações solares, com as estações lunares, né? Porque a gente está entrando numa estação que nos auxilia a alquimizar a própria vida no corpo. Então essa estação respiro e organizo essa vida no meu corpo, respiro e organizo a minha vida, né? Porque às vezes a gente tá com a vida toda bagunçada, desorganizada, o armário bagunçado, querendo organizar coisas super intensas da ancestralidade. Vai lá, arruma seu armário, já tira as coisas velhas que não precisa. Faz uma feirinha de troca, reúne os MIGs pra fazer energia circular, entendeu? Tipo assim, então é do micro ao macro, né? Essa energia vital aí, ela circula com sagacidade pelo corpo e também nas suas relações afetivas e afetivas sexuais. Então, são 3 meses onde tudo que ficou preso, a gente vai lá olhar para dar espaço, tá bom, gente? Para deixar essa ponte entre ventre e coração bem abertas, bem circulantes, tá? E também um aspecto importante antes de fechar esse vídeo é que essa também é uma estação que fala sobre uma maturidade emocional muito profunda. Porque tem um aspecto emocional muito interessante desse percurso dentro da tradição taoísta, que o intestino grosso governa essa capacidade de soltar, mas não só fisicamente os alimentos, né? Mas também emocionalmente, né? Então, quando esse eixo do intestino grosso ele tá fragilizado, como eu já falei lá no começo e meio desse vídeo, a gente tá falando de olhar, refletir mesmo para a dificuldade em dizer não. O que esse meu não tá denunciando? É um espaço que eu tô me sentindo ameaçada, eu tô sentindo que as pessoas que estão aqui não têm capacidade de receber esse não, ou eu tenho medo, eu tô pensando coisas que a pessoa tá pensando a respeito do meu não. O que é que esse não tá trazendo, né? Que tipo de desejo tá por detrás desse não dito? Qual que tá ali atrás?
Onde eu tô organizando esse não? Ou eu tô com medo de dizer, dificuldade de dizer não porque eu posso apanhar, porque eu posso perder tal coisa, porque, né? Então, vocês vão ser muito convidadas a trazer esse não, ou empoderar a comunicação, ou desenvolver mais ferramentas para poder dizer não, enfim, né? Cada caso é um caso, mas vocês vão estar sendo chamadas bastante para olhar para esse desafio de dizer não e conseguir desmembrar isso. E a comunidade é um lugar que vocês podem conversar sobre isso, inclusive, tá? Aproveitem a comunidade para escrever sobre isso lá no WhatsApp. Então, quando esse eixo está fragilizado, a gente vai olhar para esse tópico da dificuldade de dizer não. A gente está falando também de estar em relações que já terminaram, sabe? Assim, de novo, aquele processo de purificação. Então, é se manter num lugar que você sabe que não tá te nutrindo, não tá te vitalizando. Isso se relaciona com coisas também, né? Não só com pessoas. E também um outro eixo importante é a acumulação de emoções que não foram expressadas. Então, tudo que fica parado trava e acumula energia. A mesma coisa que um leite azedo na geladeira. Então, esse leite azedo na sua psique é o que exatamente? Que emoção é essa? Que situação é essa? Que passado foi esse? De novo, gente, isso também precisa de um acompanhamento muito individual. E, de novo, se for preciso, vocês podem me procurar para atendimentos individuais também, para a gente trabalhar essas emoções acumuladas que não foram expressas de uma forma bem individual, mas saibam que nas terças e quintas vocês também têm a possibilidade no Lab de expressar essas emoções. Então, tragam essas emoções com vocês, não só o que está acontecendo no dia, não chega lá e vou lá fazer tudo que a Vix está falando. Eu sei que muita de vocês vem de um caminho... Yoga, eu também venho de um caminho de yoga, dei aula de yoga durante muitos anos. Eu não tenho nada contra yoga, mas quando eu conheço o campo do consentimento, da escuta das emoções, né? Esse percurso, ele me abriu um espaço de perceber que eu não tô numa prática para só repetir o que a pessoa tá falando para eu fazer isso, também na musculação, na academia, em outros tipos de exercício também, que gente, assunto polêmico, mas eu já falei sobre isso uma vez, eu vou falar de novo. Porque é realmente o que eu acredito, que é levar o ser humano a consentir sobre si. Então, compreender os seus desejos, os seus limites, até onde eu consigo, que as pausas são bem-vindas, que eu não tenho um caminho linear para chegar em algum lugar e que se eu tô ultrapassando um limite do meu corpo, às vezes alguém falando, vai, você consegue! E você sempre foi aquela pessoa que ouviu alguém dizer para você que você consegue, mas no fim você queria só parar. É sobre isso. Então, o que eu quis dizer com essa frase, com essa parte, né, de uma pesquisa minha viva, é que vocês vão ser também provocados durante esses 3 meses a entrar nesse campo do consentimento, né? Eu vou estar jogando esses nutrientes para que vocês percebam o caminho que vocês estão traçando, respeitando os seus desejos e os seus limites internos. Então, as práticas, elas vão ser esse espaço de expressão dessas emoções, do jeito, na profundidade, com o cuidado, com a pendulação, porque a gente não está entrando em processo de catarse aqui, a gente está entrando em processo onde essas emoções são vistas, elas são cuidadas, dentro de um campo que não, de novo, sobrecarregue o meu organismo, né? Que eu vá saindo desse estado de sobrevivência, de tensão, de acumulação, de retenção, de cristalização de emoções. Tá? Então, quando vocês chegarem pro lab, não chegam como, eu vou numa aula de yoga, então eu vou ouvir o que ela vai falar e eu vou responder a isso. Não, não é esse o lugar, tá? Quando você quiser fazer yoga, você vai fazer yoga e receber e fazer do seu jeito. Mas aqui, quando você entrar no lab, traga com você suas emoções, traga a sua história. Ofereça o seu corpo para dança, deixa a dança te dançar, deixa toda essa parte do método acionando o seu campo alquímico, provocando em você a capacidade de se regenerar, de dar fluxo para isso que ficou parado, através do som principalmente, do relaxamento da mandíbula, da língua, da pelvis, dos movimentos e respeitando o seu tempo, o seu ritmo, sua velocidade, seus desejos e os seus limites, tá? Então essas emoções vão começar a ser expressas, principalmente quando tá todo mundo deitado no chão e você tem vontade de ficar em pé, por exemplo, você tá expressando uma emoção. Você está expressando através do seu corpo, ainda mais do que suas palavras. Então, todo esse caminho ele já é muito iniciático, muito profundo dentro do seu campo da alquimia sexual. Então, meus amores, é isso, assim.
Que seja um ciclo onde a gente aprenda a encerrar ciclos com sabedoria a cada dia, né? Inclusive encerrar cada dia, cada semana, cada lua, cada ciclo lunar que vai passando e que todo esse trabalho ele reverbere para o ano inteiro, né? E para nossa vida, né? Deixando que todas as expectativas fiquem, né, num lugar assim relaxado, sereno, né, sem expectativa, só como um oceano profundo que se aprofunda na sua própria presença, sem um objetivo a chegar, sem uma aula tal, aquele movimento, entrando numa sexualidade diferente, um caminho de uma sexualidade que talvez você nunca tenha vivido e nunca tenha ouvido falar, mas uma sexualidade que espalha esse bem viver para o seu corpo. Então a relação que a gente tem com a natureza e com as coisas e com as pessoas e com as áreas da nossa vida e com a nossa prática, com a gente mesmo, ó, deixa a boca cheia de água, gente, sabe? Saliva a vida. É uma mulher que se acorda multiorgástica. E esse é o caminho que vocês estão trilhando aqui, tá? Então, que seja um ciclo para o que já cumpriu o seu tempo ser liberado. Isso faz parte do nosso processo alquímico do desapego também, nessa estação do outono. E é isso, meus amores, agradeço e eu vou seguindo com vocês, né, com outros vídeos também a respeito dessa estação de outono, com outros temas para vocês seguirem aí também tendo um caminho teórico de estudos também para trazer ainda mais nutrientes e mais profundidade para quando vocês estiverem no corpo enquanto dança e a dança enquanto corpo. Um beijo!